Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Alan. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um jogo que na verdade é uma franquia, né? Onde eles costumam usar algumas IPs, né? Algumas identidades intelectuais ali, onde eles pegam um produto muito famoso, mas colocam uma mecânica de jogo muito igual, onde muda alguns detalhes. O primeiro título dessa série foi o Thanos Rising e hoje eu vou falar para vocês aqui um pouquinho sobre o mais recente, que é baseado na franquia Avatar, né, o The Last Airbender. Então falar um pouco hoje sobre o Fire Nation Rising. Fire Nation Rising, ele é ambientado nesse desenho maravilhoso, né, da série Avatar, que passou aqui no Brasil pela Nickelodeon, teve uma sequência, que acho que é a Lenda de Korra, se eu não me engano, ou Korra, não lembro qual é a pronúncia correta, e é muito bom. Ele é um jogo para 10, né, a idade de 10 anos para cima, tá ok, tá bom? Eu acho que, assim, primeiramente, né, esse jogo não existe em português, para você que tá vendo esse vídeo. Então você tem que saber língua inglesa para ter contato com esse e qualquer outro título dessa franquia, porque eles nunca foram publicados no Brasil e acredito que nunca vão ser. Então é idade acima de 10 anos, tá ok, tá? Ele tem uma linguajar bem fácil, né, assim, mecanicamente falando. De 1 a 5 jogadores ele roda bem qualquer número, tá? Então assim, quando você vai jogar de um jogador, ele manda você controlar 2 personagens ao mesmo tempo, mas ele joga muito tranquilamente qualquer número. E ele coloca de 60 minutos ali em média, também tá super dentro da realidade e o mais curioso, independente do número de jogadores, ele vai girar mais ou menos isso. Ele é um jogo que ele coloca aqui, de OP Games, e ele é um jogo cooperativo, ele até coloca aqui, né, ó, a cooperative game to restore balance into the world, né? Então, ele é baseado na franquia. Então, aqui o objetivo é você enfrentar o Senhor do Fogo, né? Então, ele é um jogo onde você vai ter mecânica de dados, né? Ele é um jogo de rolar dados na sua essência e você fazer uma construção de mesa, porque você vai recrutar personagens para o seu time. Então, a ideia desse jogo é que cada jogador vai interpretar, né, vai assumir o papel aí de um dos principais personagens da franquia Avatar. Então você pode jogar como Aang, você pode jogar como aqueles dois parceirinhos deles, que eu esqueci o nome, sou péssimo com o nome quando eu tenho que lembrar o nome, e aquele menino que eu acho que é o Zuko, que é da Nação do Fogo, tá bom? Então vou mostrar um pouquinho aqui o que vem, antes de falar um pouco sobre a franquia como um todo. Então você vai ter um tabuleiro para você colocar no centro da mesa. Esse tabuleiro, ele é modular também, né? Você vai montar ele assim, não sei nem se ele tá certo. Tá certo, por acaso eu coloquei ele certinho, onde você vai ter algumas áreas de interação. Vou deixar ele montado aqui, para na hora que eu for explicar o jogo, isso fazer mais sentido, né? Para não ficar falando de qualquer forma. Na verdade está errado, eu mostrei ele tá errado. Uma coisa que a franquia, a característica dessa série de jogos Rising é que sempre vem com uma miniatura muito bacanuda. Aqui no caso é a do Senhor da Nação do Fogo. Então no primeiro era o Thanos, teve também a versão do Harry Potter, que era o Voldemort, teve a versão do Star Wars, que era um busto do Darth Vader, teve a versão do Batman que ri, né, The Batman Who Laughs, que era o Batman que ri, que inclusive eu tive essa versão, vendi ela tem um tempinho já. Depois tem mais uma versão que eu tô esquecendo e tem uma do Bob Esponja. Essa do Bob Esponja eu tô na caçada, a hora que eu achar ela num precinho bom eu vou comprar, que é a estátua do Plankton, né, o vilão maluco lá do Bob Esponja, onde ele tá em cima do restaurante dele lá, tipo, muito maluco, e com toda a identidade visual do Bob Esponja. Aliás, Bob Esponja é uma das melhores coisas do universo, tá? Se você não assiste, tá perdendo. Aí você vem com diversos tokens, né, que são tokens tanto de bônus quanto dos times, só para você marcar a região que você está interagindo. Cubinhos na melhor linha Pandemic para você ir marcando pontos de dano, né, nos seus personagens do jogo. E os dados, né, os dados têm diversas faces. Aí, além disso, nós temos alguns tabuleiros de controle. Isso aqui também é novidade, né? Cada título da série traz uma mecânica diferente. Isso aqui é inédito, né, dessa caixa, onde você vai ter duas trilhas para cuidar, que é uma trilha de balanço e uma trilha de ruína. Então, conforme o jogo vai progredindo, a trilha dos personagens ela vai subindo conforme eles vão cumprindo os pré-requisitos que estão pintados aqui, e a do vilão ela vai subindo sempre que ele vai tomando as suas ações. E aqui você vai ter níveis de dificuldade que vão de 1 até 3. No caso aqui eu estou mostrando um lado fácil, aqui eu estaria mostrando um lado mediano. E sempre quando você chega aqui, né, se os heróis conseguem chegar primeiro, eles ganham uma vantagem. Se a trilha do vilão alcança primeiro, né, ali o eclipse, o vilão ele vai dar um dano generalizado ali, ele vai deixar a situação dos jogadores bem ruim. Aí outra coisa que vem além disso, né, você vai ter as fichas de personagens do jogo, que você pode escolher como seu líder de time, tá bom? Eu adoro, assim, e outra coisa, tá? A qualidade de produção desse jogo, é porque não dá pra sentir textura, né? Mas é absurda, eu tive contato com praticamente todos os títulos da série Rising, e eu posso dizer sem sombra de dúvida que esse aqui
disparado o melhor de todos, tá? Ele nem parece ser um jogo... Porque esses jogos eles têm muito cara de Walmart, né? Jogos que você vende no Walmart lá nos Estados Unidos. Aí também temos 3 cartas que são as batalhas finais do jogo. Já falo sobre isso, vou deixar elas aqui separadinhas. E aí você vai ter um baralho onde você vai ter cartas do tipo de personagens que você pode recrutar. Já explico como é que funciona. E você vai ter cartas também, deixa eu achar vilão aqui para mostrar. E as cartas de vilões, né? A diferença dos vilões é que eles têm aqui, ó, o nome deles está numa caixa cinza e aqui a vida deles fica de um lado, enquanto a vida dos personagens fica de outro, tá vendo? Ó? Então aqui um vilão, aliás, não é do mesmo lado, falando besteira, os dois são do lado direito. É que a diferença é que o dele sempre vai estar num banner, né? numa flâmula vermelha, e aqui o seu vai estar com cores diferentes, embora você consiga recrutar também personagens da nação vermelha, tá bom? Então eles vêm como aliados. Então qual é a ideia do jogo? Né? Você vai ter esse tabuleiro aqui, que eu montei errado de novo, eu tentei montar certo 2 vezes, as 2 vezes eu montei errado, eu vou montar o tabuleiro certo para não... A vergonha, né? Eu já estou montando um negócio ao vivo aqui, deveria... Que os youtubers profissa, eles deixam a mesa bonitinha, tudo feitinho ali, legal. Aí os youtubers amadores que nem eu, eles fazem tudo ao vivo e sem edição nenhuma. Ó, então a ideia do jogo é isso aqui, né? Você vai ter esse tabuleiro, a estátua do camaradinho aqui, ele vai ficar parado aqui no meio, ele sempre vai interagir com uma região, então ele pode estar olhando para cá ou para cá. Essa movimentação dele é controlada por um baralhinho de cartas, que são as cartas de ruína. Você sempre vai abrir uma carta dessa, então ela vai mostrar. Né? No caso aqui está avançando uma daquela track que eu mostrei lá no começo, onde vai subindo, né, a dele, mas também podem sair cartas como essa, onde vai mostrar a rota, para onde ele está rotacionando. No caso ele se mexe, mas aqui ele não está aumentando a track de ruína dele. E o bacana também é o seguinte, sempre que o vilão ele olha para uma região, se existem personagens aqui, né, que são aliados, possíveis aliados, ele vai dar 1 de dano em cada um deles, e se o seu time está interagindo com essa região, todo o seu time também toma 1 de dano. Mas como é que é a mecânica do jogo? Vamos lá. Eu estou adiantando a explicação. Você vai ter esse tabuleiro, onde você vai ter uma série de cartas dispostas em volta dele, tá? Nesses espaços aqui, exatamente como Thanos Rising, que é o primeiro. E aí você vai baralhar essas cartas, né? Vai ter tanto personagens recrutáveis quanto possíveis inimigos. Sempre que tem um inimigo, quando ele olha pra cá, os inimigos vão vão ativar o poder deles. Geralmente vai ser dar dano nos personagens de determinado tipo, ou atrapalhar o avanço dos jogadores de alguma forma. E personagens que estão para ser recrutados aqui vão tomar dano. Se por algum acaso, né, você escolheu essa região, porque no começo do seu turno você escolhe uma região, tipo, quero interagir com essa região, você vai pegar o seu token de facção e coloca. Aí você vai puxar uma carta de ruína, que vai mostrar para onde o vilão vai interagir. Se for nessa região, acontece o que eu acabei de descrever. Se não for, vamos dizer que ele vai para cá, beleza, sem nenhum pesar. Aí você vai ter uma pilha de dados. Essa pilha de dados ela é baseada inicialmente no seu líder. Então se eu estivesse jogando com o Zuko, todo turno eu jogaria 2 vermelhos e 2 verdes e eu tenho um poderzinho aqui na habilidade. Se eu colocar 2 dados com essa face aqui, ou um único dado que marque 2, porque os dados têm isso também, eu vou, né, o Redirect Lightning, né, aqui, ó, eu vou mover um dano de um vilão para outro. Então eu posso, porque os vilões, quando eles vão ficar lá naqueles espaços de alocação, você vai batendo neles. Por que você tira os vilões dali, né? Por que você bate nos vilões? Porque toda vez que o vilãozão olha para a região onde eles estão, você está ativando os poderes dos vilões e também eles diminuem a sua capacidade de compra de eventuais aliados, tá bom? Então, com o Zuko aqui no caso, eu teria uma habilidade secundária e todos os líderes têm também, né? O Aang, por exemplo, ele tem as 4 cores de dados, ele é mais versátil. E ele tem aqui, né, ó, siga o avatar. Swap the position of any 2 character cards in locations. Então você pode mudar. Então se o Aang está interagindo com esse ponto do mapa, mas tem um personagem aqui que ele quer contratar, mas ele está aqui, se eu pagar uma face de dado com isso aqui, eu troco eles de lugar. O jogo é muito simples, tá? Então ele é um jogo na mecânica de Yahtzee, né? Você vai ter a sua pilha de dados, você vai jogar, separa os dados que você quer ali, os resultados que você achou bom, deixa eles de lado, beleza, vou rerolar o restante. Diferente de jogos de Yahtzee mais tradicionais, quando você vai rerolar o restante, você tem que perder um dado. Então, vou dar um exemplo. Eu joguei 5 dados, eu gostei de 2. Eu reservo esses 2 e ainda tenho 3. Para rerolar esses 3, eu tenho que tirar 1. Então, agora eu vou rerolar somente 2. E assim por diante. A grande vantagem do jogo é que conforme você vai contratando personagens, eles vão aumentando a sua pilha de dados. Tá vendo? Como essa avatar aqui, ó, ela coloca mais um verde se você tiver um herói adjacente do tipo terra no seu time. E aqui tem um porém também que é diferente de versões de jogos Rising anteriores. A posição dos seus personagens, quando você coloca eles na mesa, não podem ser mudadas. Então, vou dar um exemplo. Tá ele aqui, eu coloco esses 2 assim.
Se eu entrar esses dois aqui, quando eu colocar um novo personagem, eu só posso colocar ele nessa posição ou nessa posição, nunca entre os dois. Então a alocação das cartas aqui é muito importante. O jogo transgride dessa forma, tá bom? Você transgride não, transcorre. O jogo transcorre dessa forma. Sua vez, você joga dados, né? Você vai escolher a região que você ativa, vai interagir ou não com o vilão e você tem que ir subindo a sua track lá, né? A track de balance. Então aqui, por exemplo, né? Para eu subir o primeiro, eu tenho que gastar uma face dessa, depois eu tenho que descartar um bônus, depois eu tenho que ir fazendo isso e assim por diante, até chegar nessa resolução aqui em cima, tá? Que são esses 3 símbolos. É um jogo muito simples, né? Como quase todos os jogos de mecânica de Yahtzee, onde você joga seus dados, resolve, passa para o próximo jogador, joga, resolve. Quando chega no final da trilha do lado do vilão, aí vai abrir essas batalhas, que são as batalhas finais. Vai ter uma batalha em cada região do tabuleiro e você tem que cumprir essa batalha 2 vezes. Então você vai pagar todos esses símbolos e sempre que o vilão olhar para essa região, né, onde está a batalha, você vai fazer esse efeito aqui. Vamos lá. Primeiro sobre a série Rising, né? Antes de falar um pouco do Avatar. Expliquei o jogo rapidinho, mas acho que deu para entender. A série Rising ela surgiu ali no Thanos Rising, tá? Que eu não quis pegar o jogo, eu achava a miniatura do Thanos linda, ele segurando a manopla ali e tal, mas eu odeio os filmes da Marvel, já falei isso aqui em mais de uma ocasião, toda vez que eu falo isso o pessoal me xinga. Eu detesto os filmes da Marvel, eu sou fã da Marvel quadrinhos desde molequinho, embora hoje em dia eu não leia mais quadrinhos, porque eu acho que quadrinhos entrou num loop infinito e as histórias, desculpa a sinceridade, estão uma porcaria há mais de década. E o primeiro Thanos, assim, o primeiro jogo da série Rising eu não gostei, né? Não me chamou a atenção. Depois saiu, se não me engano, acho que o segundo foi o do Harry Potter, né, que é o Dream Eaters, uma coisa, o Nightmare Eaters, uma coisa assim. Harry Potter é uma franquia que não me pega, né, eu acho legal, li alguns dos livros, eu acho um universo riquíssimo, fantástico, mas nunca me pegou. Mas eu joguei esse jogo, né, o do Thanos eu joguei, o do Harry Potter eu joguei também. Nenhum dos dois eu falei assim, ah, eu quero. Quando saiu do Star Wars, isso eu não joguei, eu quis comprar e não achei. Então esse passou batido. Depois veio do Bob Esponja, se não tô falando besteira, na ordem cronológica, e esse eu só tô esperando baixar o preço, porque esse Bob Esponja é a mesma coisa, né? Tem a pilha de dados, são os personagens, vai recrutar. No Bob Esponja, ao invés de você combater vilões, você tem pedidos para serem atendidos. Então as faces dos dados são coisas que você tem que fazer ali, os lanches malucos lá do Siri Cascudo e assim por diante. E aí depois veio o Batman que ri, né? Esse eu tive, joguei bastante, legal, jogo difícil, esmagador, aí no final o último vilão que você enfrenta ali é o próprio Batman que ri em si, mas eu achei ele meio fácil, porque quando chega o desafio do Batman, você já tá com a tua pilha de dados tão bem construída, se você jogou direitinho, que ele não agrega muito, né? Eu achei um jogo legal, não achei um jogo ok, tipo, não faço questão de ter, pelo contrário, se você quer ter um jogo da franquia Rising, o Batman que ri, volta também está sendo vendido aí em tudo quanto é canto, na Amazon e em várias outras lojas. Mas ele é um jogo que ele não é desafiador. Assim como todos os outros, eles são jogos gostosos de jogar. Eles têm mecânicas simples, mas eles são difíceis, tá? Eles não são fáceis. É que o Batman que ri, eu achei o ápice do jogo ali, tipo, poderia ser mais. Esse aqui eu gostei, por quê? Porque ele traz coisas novas, né? Ele traz uma batalha simultânea tripla para você enfrentar no final do jogo. Ele traz essa trilhazinha de acompanhamento, onde você tem uma corrida contra o jogo e a maneira da colocação das cartas, além de trazer uma das franquias mais divertidas e bonitas, né, de todos os tempos para os board games modernos, que é a série Avatar, né, que é uma das séries mais bem construídas que eu já vi no campo da animação. Tanto que no IMDb, se você pesquisar, ela é número 1, ela ganha de coisas muito famosas, assim, ela é número 1 e ela tem quase nada de críticas negativas, porque é uma série onde a história e seus personagens foram muito bem construídos no decorrer dos anos. Então, se você ficou interessado pela série Rising, qualquer um dos títulos, tá? Eu recomendo qualquer um deles, porque são jogos legais, mas de novo, né? Não existe em português, alguém tem que saber inglês na mesa. O inglês é bem simples das cartas, não é nada muito elaborado, mas se você gosta da mecânica Yahtzee e se você gosta das franquias que eu falei aqui, super indico. Esse aqui é o mais recente, ele acabou de sair. Acho que ele saiu, deve ter uns 7 meses, 6 meses, ele é um jogo super recente. Esses jogos eles saem de tempos em tempos. Tô contando os dias para ver o próximo da série Rising. Espero que seja tão bom ou melhor que esse aqui. Esse aqui para mim foi muito bacana. Críticas, comentários, sugestões sempre bem-vindos e até a próxima. Tchau, tchau.